Passemos agora para a quarta pergunta. Como o senhor trabalha elementos próprios do cordel, como as rimas, a estrofação, os diálogos, a interpelação ao leitor e a linguagem popular? Essas escolhas são planejadas ou surgem de forma mais intuitiva durante a escrita? Bom, no início da minha trajetória, eu comecei em 2008, então pelo menos até 2010, foi uma fase de aprendizagem. Nessa fase eu precisava de muito planejamento, tudo era muito bem pensado, planejado, roteirizado. Mas quando você pega um certo domínio, hoje já são 650 obras publicadas, e depois de toda essa longa trajetória, a coisa passa a ser mais intuitiva, às vezes até automática, né? Eu confio mais na minha intuição. Hoje eu não preciso tanto fazer roteiros, é na leitura mesmo que eu vou fazendo, a mente já vai fazendo a seleção. Na hora da escrita, essa seleção pode sofrer modificações, uma nova ideia vem e eu crio um novo arranjo. Na revisão, eu posso fazer outra alteração. Então, as coisas hoje já são mais intuitivas, mas é importantíssimo, né, dominar os elementos, né, que dão a singularidade ao gênero chamado cordel, né? Então, essa pergunta que você me faz, ela é muito importante por isso, porque mostra a necessidade do adaptador conhecer bem o gênero, né, para o qual ele vai, né, no qual ele vai desenvolver seu trabalho. Então, se ele conhece só de orelhada, ele só conhece por cima, ele vai fazer um mau trabalho. Ele não vai gerar um cordel, vai gerar algo que até tem cara de cordel, mas ele vai acabar atacando elementos da tradição. O cordel, ele assumiu a estrutura que tem ao longo de 200 anos no Brasil, fora muito tempo ainda lá na Europa, né? Então, assim, é necessário. Há um texto que eu recomendo a todos, né? Eu estou deixando o link para vocês, chama-se Então Se Forma uma História Bonita. Nesse artigo, a professora Márcia Abreu, ela mostra como as singularidades do cordel força o adaptador a fazer alterações lá na obra original, né? Então, a linearidade, a questão do bem e do mal. O cordel, ele parte dentro de uma lógica maniqueísta, bem versus mal. Por isso ele tem um fundo moralizante. Ele funciona como um apólogo, uma fábula, um sermão, que são essas obras que ela tem um fundo didatizante, ela quer ensinar algo. Então ele premia os bons e pune os maus, ok? Então, quando você está diante de uma obra que funciona em outra lógica, você tem que fazer opções, de repente, ok? Então, alguém que é só malzinho na obra original pode virar um grande vilão, um cão, na obra em cordel, ok? Outra coisa da sua pergunta que eu queria aproveitar, eu acho importantíssimo, você diz em questão ao respeito à linguagem popular. Notem, um dia me fizeram uma pergunta, já concedi várias entrevistas, né? Apesar de não ser famoso. Mas, numa dessas entrevistas, o jornalista me perguntou como eu gostaria de ser conhecido no futuro em relação à minha contribuição ao cordel. Eu disse para ele que eu gostaria de ser lembrado como alguém que procurou um diálogo entre o erudito e o popular, um diálogo respeitoso entre esses dois mundos. Isso tem a ver com a minha trajetória. Eu sou um ex-menino de favela, então conheço bem a realidade das camadas, né, menos favorecidas economicamente. Conheço bem. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um doutor, um pós-doutor em literatura. Passei minha vida toda lendo, estudando, né? Então, não há como eu negar essas duas dimensões da minha formação. Então, eu procuro fazer um diálogo entre o erudito e o popular. Não há novidade nisso. O Ariano Suassuna, o projeto armorial, a base dele é isso, visitar respeitosamente a obra popular para daí gerar obras eruditas. Então, um dia eu ouvi um poeta dizer para outro, olha, quando eu começo a ler um cordel
e eu me deparo com uma palavra que eu preciso ir ao dicionário para conhecer, eu largo o cordel. E aí eu pensei, esse cidadão nunca vai conseguir ler um cordel meu até o final. Por quê? Porque, sim, eu trago os elementos da linguagem popular, mas eu combino isso também com alguns registros eruditos. Por isso, de um tempo para cá, eu passei a adotar glossários, porque eu sei que o leitor do meu cordel pode ser alguém que não tenha, né, uma vivência com aquele universo lexical ali. Então eu vou trazendo. A bem da verdade, se eu passei a adotar quando eu comecei a usar o cordel para alfabetizar meu menino. Eu o ensinei a ler com 5 anos e meio através do cordel. Então, nós passamos a fazer saraus. E tinha algumas palavras que ele não conhecia. Então, eu adotei o uso de glossários, porque é um novo momento. Depois a gente vai ler o glossário, discutir as palavras, então é uma nova forma. Então, eu não quero apenas reproduzir, eu quero contribuir de alguma forma para esse meu leitor alargar o seu horizonte lexical e tudo. Mas eu não julgue que com isso eu esteja transgredindo, né, o gênero cordel. Ok?